do teu lado, só a igreja e a bateria. Diga: santo, só tu és. Meu Deus. Fala para quem está do seu lado: esse culto não vai acabar bem, eu estou achando. Pode sentar, em nome de Jesus. Ah, meu Deus. Decolassai alvoracea. Abra sua Bíblia comigo em Atos, capítulo de número 5. Obrigado, Jesus, pela tua bondade. Obrigado, Jesus, pela tua misericórdia. Bendito é o teu nome, Jesus. Ainda tem pessoas em pé. Tem alguns lugares aqui, ó. Tem 3, 4 lugares aqui. Desse lado aqui, ó. Aqui à frente. Tem 2 aqui também. Tem aqui 3 e tem aqui 2, ó. Aleluia. Querido, me empresta a sua atenção. Vai ser muito importante você ficar muito atento agora à palavra de Deus. Mesmo que pessoas estejam se movimentando aí, mas fique atento, conectado com o céu agora. Amém. Atos capítulo 5, versículo 17. Diz assim a palavra do Senhor: levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, a seita dos saduceus, tomaram-se de inveja, prenderam os apóstolos e o recolheram à prisão pública. Mas de noite, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e, conduzindo-os para fora, lhes disse: ide, e apresentando-vos no templo, dizei ao povo todas as palavras desta vida. Ide, a orientação do anjo do Senhor quando abriu as portas para os discípulos, versículo 20. Ide, e apresentando-vos no templo, dizei ao povo todas as palavras dessa vida. Amém. Obrigado, Jesus, pela sua palavra. Ela está aberta diante de nós, e nós cremos, Pai, naquilo que o Senhor está fazendo e vai fazer nessa noite. Cura, salva, opera milagres, sinais, prodígios aqui no nosso meio. Nós temos fé para acreditar em tudo aquilo que o Senhor pode fazer, em nome de Jesus. Amém, amém. Querido, existe algo interessante acontecendo nesses dias no planeta Terra. Nós estamos no mês de outubro e hoje é o 1º dia de outubro. Esse mês fazem 500 anos da Reforma Protestante. Em 1517, alguém cansado da religião da época protesta porque ele analisava a palavra de Deus e ele não via
um alinhamento com aquilo que os religiosos da época estavam falando e fazendo com as pessoas que acreditavam na sua fé. E então ele coloca 95 teses numa igreja na Alemanha como forma de protesto para que as coisas mudassem, para que realmente as pessoas tivessem acesso à palavra de Deus. E este mês de outubro fazem 500 anos da Reforma Protestante. Ou seja, você está envolvido em algo que não começou ontem. Você está envolvido em algo que já fazem 500 anos. E nós precisamos comemorar esses 500 anos de Reforma Protestante. Quando a gente olha para um cenário mundial, quando nós olhamos para o nosso país, nós não temos muito que comemorar. Nós estamos vivendo um momento de crise, um momento de grandes desafios. Mas quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós vamos ver em momentos parecidos com esses, momentos de corrupção, as pessoas longe do Senhor, o povo que tinha parado de clamar. Durante toda a Bíblia Sagrada nós vamos perceber que em momentos como esse, Deus sempre faz algo diferente e especial no meio daqueles que creem em seu nome. Então eu não tenho dúvida que o que nós estamos vivendo aqui como igreja local, eu acho, viu, irmão, você que está aqui nessa noite, talvez você foi convidado por alguém, talvez você é membro dessa igreja. Eu estou desconfiando que Jesus está começando um avivamento na cidade de Bertioga. E eu estou desconfiado que essa pessoa que está do seu lado, ela está envolvida nisso. Porque ela é uma agente de Deus, uma agente de Deus. Então quero dizer uma coisa, está vindo um vento aí que você está fazendo parte dele, aleluia. Tem algo de Deus, porque o que nós estamos vivendo, as 53 pessoas que se batizaram nas águas, nós sabemos que é uma obra de Deus. E nós falávamos sábado de manhã, naquele batismo, naquela manhã maravilhosa, todos os que estavam ali, nós fomos profetizados. Você sabia que você está aqui hoje, num domingo à noite, ouvindo a palavra de Deus, porque você foi profetizado por alguém? Alguém orou e Deus levantou você. Alguém orou e Deus alcançou o seu coração. Alguém orou e hoje talvez pela primeira vez alguém entrou aqui. Já era plano e propósito de Deus, porque mais do que uma voz de um amigo que ter te convidado para estar aqui, foi a própria voz do Espírito Santo usando essa pessoa, porque Deus tem um propósito na sua vida. Aleluia. Irmão, esse ambiente está perigoso, viu? Porque esse ambiente é o tipo de ambiente que ele está tomado de uma unção. Então, qualquer coisa pega fogo. Qualquer coisa inflama. Porque tem pessoas aqui que são apaixonadas por Jesus, que passam por lutas e por dificuldades, mas estão vendo e vivendo um evangelho genuíno. Você sabia que exatamente agora existem mais de 10 mil salas 24/7 abertas no mundo inteiro? O que é isso, pastor? Salas de oração que estão abertas 24 horas, 7 dias por semana, e tem pessoas lá orando, buscando, adorando. Se você entrar hoje, agora, no canal do YouTube do iHope, lá no Kansas, nos Estados Unidos, eles estão há 17 anos adorando ao Senhor de forma ininterrupta. Você liga de madrugada, tem alguém chorando pelas nações. Você liga na hora do almoço, tem alguém cantando e adorando a Jesus. Tem pessoas que estão levantando altares para Deus, e esses altares não ficarão sem resposta, meu irmão. Eu quero dizer uma coisa, ainda que você esteja vendo muitas coisas terríveis acontecendo, como por exemplo essa semana que passou, nós pudemos ver lá no MAM, no Museu de Artes Modernas de São Paulo, um homem nu brincando com crianças. Isso é algo terrível. Isso é algo que a igreja não pode aceitar. Mas a igreja tem voz agora, porque antes as grandes mídias, eu vou falar tudo, tá bom, irmão? As grandes mídias, a opinião pública era manipulada pelos grandes canais de televisão. Só que agora
As pessoas mais famosas que existem no nosso país, elas sequer foram no Faustão, foram no Gugu. Porque a internet deu voz para as pessoas, e tem gente, canela, pessoas que temem ao Senhor, pessoas que são ungidas de Deus, que estão fazendo um trabalho maravilhoso pela internet, canais com mais de 1 milhão de seguidores, pessoas que estão alinhadas e liberando uma palavra, uma voz profética na nossa nação, e pessoas ao redor de todo mundo estão fazendo isso. Isso que aconteceu no MAN em São Paulo, sabe como eu vejo? Eu vejo como um grito de desespero das trevas. Sabe por quê? Eu vou falar o que eu creio, porque eu estava orando e eu tive essa visão essa semana. Eu via Jesus montando num cavalo. Está chegando a hora, irmão. Está tudo pronto, tudo está preparado. Ele só está esperando a ordem. Filho, vai. Filho, chegou a hora do arrebatamento da igreja. Vai buscar aqueles que são nossos para morar eternamente conosco na glória. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Você é um cristão que espera a volta do seu Cristo? Ou você é um cristão que está preocupado com o seu umbigo, com as coisas que ainda não aconteceram? Ei, a maioria das coisas que nós passamos, de dificuldades e lutas, somos nós mesmos que provocamos. Faz assim com o seu indicador direito. Sabe quem é a culpa de você estar passando algumas lutas? Vai descendo assim o seu indicador direito. Isso, vai descendo. Isso, põe no seu umbigo. É você o culpado. Não fizeram mandinga para você, não. Não quiseram passar o tapete em você. Foi você mesmo que provocou. Então, encare os processos, se arrependa diante de Deus, porque o nosso Deus é um Deus que gosta de pegar algumas coisas estragadas e fazê-las novas. Aleluia! Ele é o oleiro na mão do barro. Ele está com as suas mãos no barro, e eu e você precisamos ser um barro bem molinho, porque se a gente estiver duro, Ele quebra, porque Ele ama. Maranata. A palavra Maranatá não quer dizer simplesmente ora vem Senhor Jesus, ou a espera do rei, mas quer dizer venha a cidade santa sobre nós. Nós esperamos a cidade santa, Jesus. Maranatá, vem Jesus sobre as nossas vidas, aleluia. Deixa eu dizer uma coisa para você, é por isso, porque nós estamos vivendo alguns dias difíceis, também veremos maravilhas de Deus acontecendo por outro lado. Eu vou repetir, porque estamos em algumas crises, estamos vivendo alguns dias maus. Por outro lado, Jesus está fazendo grandes coisas na vida de muita gente. Muitas coisas, então eu não posso perder tempo. Eu tenho que curar o meu tempo. É por isso que você olha bem para mim, não foge não. Fecharam as portas aí, né? O Paulão está de segurança lá, o Cícero, está tudo certo. Aleluia. É por isso que você não pode andar com pessoas que falam mal de outras pessoas. Não olha para o lado, pelo amor de Deus, olha para mim. Você não pode andar com pessoas que falam mal de outras pessoas, porque o tempo está remido. Nós precisamos curar o nosso tempo. Então se aproxime de pessoas que te inspiram a caminhar de uma forma melhor com Deus, porque você é alguém que entendeu a sua comissão, o seu chamado. Eu não posso perder tempo andando com pessoas que não me inspiram a ser alguém melhor na presença do Senhor. Se eu não estou conseguindo ser um instrumento de transformação na vida dessa pessoa, eu preciso me afastar. Deus está falando com pessoas aqui, eu nem ia entrar nisso, irmão, mas tem gente que entrou aqui só para ouvir isso. Está na hora de você parar de andar com algumas pessoas
Está na hora de você começar a andar com pessoas que inspiram você e ativam você na sua fé em Cristo Jesus. Aleluia. Escute uma coisa, irmão, existem pessoas que são oportunistas. E oportunista não é alguém que aproveita a oportunidade. Oportunista é alguém que se aproveita de pessoas no momento delicado. Mas nós não somos essas pessoas. Nós somos aqueles que estão dizendo para os outros: você vai se dar bem, cara. Como cristãos, nós somos aqueles que abrem as portas para os outros entrarem. Como cristãos, aleluia, nós precisamos ser aqueles que preparam o melhor para alguém, não para mim mesmo. Como cristãos, e nós estamos diante da mesa do Senhor, nós precisamos ser as pessoas que deixam as outras passarem na frente. Você nunca vai perder fazendo bem. E a Bíblia diz que eu tenho que pagar até o mal com o bem. Por isso, irmão, ser cristão é para gente corajosa. É para gente que vai realmente contra a maré, contra o fluxo do mundo. Enquanto alguém está dizendo: não, eu não vou abrir mão, tem um crente dizendo assim: eu abro mão, porque eu temo ao Senhor e eu sei que aqui na frente Ele vai me recompensar. Tem gente aqui, diz o Espírito Santo, que precisa abrir mão de algumas coisas. Você está segurando algo e isso está te atrapalhando de fluir nas coisas de Deus. Você está segurando algo e isso está te impedindo de receber o melhor do Senhor. Solta o que é velho para que o novo de Deus venha sobre a sua vida. Solta aquilo que é velho para que o novo de Deus venha sobre a sua vida. Nós ouvimos aqui domingo passado: nós somos ovelhas, e a ovelha, ela dá lã. Só que a lã que a ovelha dá não é para ela, é para cobrir outras pessoas. A lã que está saindo da sua vida, ela precisa ser um instrumento na vida de outras pessoas, mas não sou eu que vou dizer o que eu faço com a lã que saiu de mim. É o próprio Deus. Eu preciso entregar para Ele a minha lã, para que a minha lã cubra outras pessoas. Quando a gente faz o bem, quando a gente abre a porta, quando a gente dá oportunidades, isso tudo vai voltar para a gente, irmão. Você não perde, você ganha fazendo bem. Nós não perdemos, nós ganhamos fazendo bem. Por isso, escute uma coisa. E agora eu entro na palavra aqui. Os discípulos, em Atos capítulo 5. Olha para mim e preste muita atenção nisso que eu vou dizer. Os discípulos, eles não estavam com Jesus. O Espírito Santo já tinha descido sobre eles. Eles já tinham experimentado o poder de Deus. Pedro já tinha pregado e 3.000 pessoas já tinham se convertido. Imagina batizar 3.000 e mais 5 que chegou depois. Ontem foi uma dureza para batizar 53. Eu fico pensando, Pedro e os apóstolos falando assim: ó, entra na água aí. É o seguinte, de 100 em 100 dá a mão, ninguém vai ajudar vocês a descer não e levantar. Vocês mesmos vão descer na água e vão levantar, tá bom? Aí descia lá a jararaca e subia um santo de Deus. Descia a surucucu e subia uma santa de Deus. Descia aquela que era cascavel, mas subia uma santa mulher de Deus, aleluia. Foi isso que aconteceu ontem lá no nosso Jordão particular, meu irmão. Tem gente que era cobra, eu era uma delas, mas Jesus entra na nossa vida e transforma a nossa vida. Eles tinham experimentado milagres, os apóstolos tinham feito sinais e maravilhas. Só que isso gera perseguição, porque toda vez que você se levanta para ser usado por Deus, você será perseguido por aqueles que não entendem o Evangelho. Toda vez que você se levantar para cumprir o propósito de Deus e para ser usado por Deus, tem gente que vai se levantar, tem que ser assim. Nós teremos perseguições e os apóstolos estão sendo perseguidos. E o versículo que a gente começou a ler, o versículo 17, diz que o sumo sacerdote se levanta da seita dos saduceus, tomado de inveja, e prendem os apóstolos. Escute, Pedro tinha sido preso, só ele e João, e são libertos. Mas agora,
Um dia, Pedro está dormindo. E ele escuta um barulho na porta, estão batendo na porta. Vem comigo nessa história. Quando ele abre a porta, os soldados romanos estão lá para prendê-lo. Ele é pego, arrancado da casa dele e é jogado lá numa carroça de prisão. Essa carroça, penso eu, tinha lá uma gradezinha para cercar. Quando ele é jogado dentro dessa carroça que ia levar ele para a prisão, está lá os outros discípulos. Está com ele lá André, Tiago, João, Felipe, Tomé, Mateus, Tiago filho de Alfeu, Tadeu, Simão, Matias e Bartolomeu. Cara, você também foi pego, eu também. Ih, cara, você também foi pego, estamos todos encarcerados. Os homens de Deus estão presos, todos eles foram levados para a cadeia pública. Escute isso. Mas a Bíblia diz que de noite um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e conduziu-os para fora. Ei, canelas, vem comigo. Quem é você? Não interessa, já já você vai saber quem sou eu. Vem, é por aqui. Sabe aqueles filmes? É por aqui. E liberta os discípulos. Os discípulos estão sendo presos para pararem de falar no nome de Jesus, para pararem de liberarem aquela doutrina que é estranha para o Sinédrio. O Sinédrio quer calá-los, quer matá-los, mas agora eles são libertos de forma sobrenatural pelo Senhor, e eles estão na rua. O Sinédrio, que tinha prendido os apóstolos, se reúnem, e todo o Senado, diz o versículo 21, convocaram todo o Sinédrio e o Senado para falar com os apóstolos, que para eles estão na cadeia. O Sinédrio diz: soldados, busquem os prisioneiros, porque nós vamos interrogá-los. Os soldados vão na cadeia. A porta da cadeia está fechada, não está nem arrombada. Os soldados que estavam de prontidão estão lá. Os maiorais estão entrando. Cadê eles? Ué, não tem ninguém na cadeia? Cadê os seguidores de Jesus que nós prendemos ontem? O Sinédrio está reunido esperando os caras chegarem. Mas quem chega? Chega um guarda. Deixa eu falar. Não tem ninguém na cadeia. As portas estão trancadas do jeito que a gente deixou. Os guardas estão lá de prontidão, mas aqueles homens não estão lá. Eles se espantam, e alguém chega e diz assim: olha, que coisa maravilhosa. Nesse inteirinho alguém chega e comunica: eis que os homens que foram recolhidos nos cárceres estão lá no templo ensinando de novo. Eles estão lá ensinando de novo. Os soldados vão lá, pegam todos eles e colocam eles diante do Sinédrio. O Sinédrio não está entendendo nada. Os maiorais, o tribunal religioso da época, eles estão julgando aqueles homens. E agora um sumo sacerdote se levanta e diz assim: nós estamos ordenando expressamente que vocês parem de ensinar nesse nome. Qual nome? Qual nome? O nome que está acima de todos os nomes. Vocês precisam parar de ensinar nesse nome. Vocês precisam parar de alastrar essa doutrina em Jerusalém. Por isso vocês estão aqui. Aí Pedro fala: o sumo sacerdote, o senhor me dá uma oportunidade aqui para me falar? Fala aí, rapaz, o que você quer falar? Deixa eu dizer uma coisa para o senhor e para todo o Sinédrio. Antes importa obedecer a Deus do que obedecer a homens. O Deus de vossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós matastes pendurando no madeiro.
Pedro está falando junto com os outros apóstolos. Deus, porém, com sua destra, o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão de pecados. Ora, nós somos testemunhas destes fatos, e bem assim o Espírito Santo que Deus o outorgou aos que lhe obedecem. Pedro fala isso. Ele não sabia se todos iam ser mortos naquele instante. Eles não sabiam o que ia acontecer com eles. Mas alguém, Efésios capítulo 6, versículo 13, diz que depois de nós estarmos tendo feito tudo, aleluia, nós vamos permanecer inabaláveis. Esta palavra inabalável no original é ristumi, que quer dizer alguém que fica de pé com as suas convicções diante do sinédrio. Meu Deus do céu. Alguém que não muda porque está com o grupinho da galera. Não. Alguém que não é alguém na frente do pastor e é outra pessoa lá na faculdade. Vamos curtir, não tem ninguém me vendo. É alguém, ristume, é alguém que está posicionado. Eu não nego as minhas convicções, não importa com quem eu ande, todos sabem o que eu acredito, todos sabem como é o meu proceder, todos sabem que eu estou posicionado em relação a algumas situações. Aleluia. O que falta hoje? Homens inabaláveis. Homens que ficam de pé diante do sinédrio e não mudam de opinião, porque estão andando com A ou com B. E estes homens estão ali cumprindo. Eles poderiam ser mortos, mas eles levantam: ei, não tem jeito. Resumindo o que Pedro está falando: sinédrio, nós não sabemos o que vai acontecer conosco, mas se vocês soltarem a gente agora, amanhã cedo a gente está na praça, no templo, dizendo que Jesus salva, dizendo que Jesus batiza, dizendo que Jesus é o Messias que havia de vir. Não há como calar uma voz de alguém que é inabalável. Aqueles homens estão ali, eles estão arriscando o seu pescoço. E quando alguém está fazendo algo de Deus, essa pessoa não deve temer. Quando alguém está obedecendo a Deus, essa pessoa não deve temer. E esse versículo aqui, versículo 29, não é versículo de pessoas rebeldes, viu? Porque rebeldes usam esse versículo para dizer: tá vendo, não tem que obedecer o professor, eu não tenho que obedecer o pai, eu não tenho que obedecer pastor, líder de célula, eu tenho que obedecer a Deus, não a homens. Conversa furada. O que eles estão dizendo aqui é que eles estão sendo usados pelo Espírito Santo, e tem um grupo querendo encarcerá-los, porque eles estão falando do nome de Jesus. Eles estão corretos diante do que estão fazendo, estão querendo calá-los. Agora, no meio disso tudo, se levanta um homem chamado Gamaliel. Esse homem chamado Gamaliel, que também fazia parte do sinédrio, ele fala: eu preciso falar algo aqui. Homens do sinédrio, um belo dia se levantou um homem chamado Teudas, e esse homem tinha muitos seguidores, e quando ele morreu, os seguidores dele se dispersaram. Depois de um tempo se levantou um homem chamado Judas o Galileu, que também tinha muitos seguidores, e quando ele morreu, os seus seguidores se dispersaram. Então o líder desses homens já morreu. Se essa obra é de homens, eu queria ter voz hoje aqui. Se essa obra é de homens, já já eles vão se dispersar. Mas se essa obra é de Deus, como pará-los? Libertem-nos. O que acontece? O sinédrio olha por discurso de Gamaliel e diz: ok, nós estamos entendendo assim.
Mas antes de libertá-los, vamos açoitá-los, porque não podemos também deixar tirar uma casquinha. Então Pedro, amarra ele aí. Bartolomeu, Tiago, vocês vão sair pensando que ia sair assim liso, sem nada? Não. O Sinédrio ainda açoita os discípulos, antes de libertá-los. E quando, depois de todos eles serem açoitados, o Sinédrio ainda diz: vocês não falem mais nesse nome, podem ir. Está escrito o que eu vou falar agora. A Bíblia diz que eles estão saindo. Então pensa quem tomou chicotada, açoite, Sinaldo. Está saindo. Está saindo, eu vou contextualizar, tá? Aí Pedro sai assim, todo mundo saiu, fechou a porta, não tem ninguém vendo, os 12 estão lá. Cara, está ardendo, está doendo. Mas nós estamos regozijando, porque nós fomos dignos de ser açoitados pelo nome de Jesus. Uau! Uau, a gente sofreu por Ele, isso é bom demais. Está escrito aqui, meu irmão, olha comigo, versículo 41 do capítulo 5: e eles se retiraram do Sinédrio, e regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. E as coisas não acontecem na minha vida, eu não quero mais vir para a igreja. E o irmão não me cumprimentou. Ele entra por aqui, eu entro por ali. E as coisas acontecem lá no meu trabalho, e eu esmoreço na minha fé. Abate a minha caminhada e o meu relacionamento com Deus. E igreja, sabe que nós precisamos aprender a ser inabaláveis? Quando a nossa igreja, como tantas outras igrejas, vai ver ainda mais sinais do que Deus pode fazer, quando a gente aprender a sofrer direito por Jesus. Quando a gente estiver passando por uma luta, por uma dificuldade, uma situação difícil, mas a gente ser capaz de dizer assim: Senhor, obrigado Deus, porque eu sei que o Senhor está querendo me ensinar no meio disso tudo, e hoje eu vou estar com os meus irmãos, porque eu preciso te buscar ainda mais, e essa situação não vai me consumir, não vai consumir a minha fé. Só que a gente age de outra maneira. A gente reclama do que não aconteceu. Irmão, se estou eu no meio desses 12, eu estava apanhando lá, né? Eu ia sair assim: pô, dá licença, meu. Pô, a gente começa a servir a Jesus, a gente só apanha agora. Não, vou para minha casa, vou voltar a fazer o que eu fazia. Dá licença. Se somos nós, a gente ia fazer isso. Mas Pedro está dizendo: cara, que incrível, a gente é digno de sofrer pelo nome dEle, maravilhoso. O que mais nós vamos passar por aí por causa dEle? Que coisa linda, igreja. O que acontece? O que acontece é interessante, e a Bíblia diz o seguinte, em Abacuque 3,17, você não precisa abrir, eu vou ler, só anote: ainda que a figueira não floresça, e não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e nos currais, nos campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia, eu me alegrarei no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor é a minha fortaleza, e faz os meus pés como da corça, e me faz andar de maneira altaneiramente. Aleluia! Alguém perdendo tudo e dizendo: Senhor, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja campo, ainda que o produto da oliveira minta e nos campos não produzam mantimento, eu me alegrarei. Eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Oh! Então a gente aprende aqui uma lição. O que te traz alegria? São os benefícios do reino, são as coisas que você pode ter,
As coisas que você tem conquistado, ou é alguém que é capaz de dizer, ainda que minta, ainda que não dê fruto, ainda que falhe, ainda que as coisas não aconteçam, eu me alegro no Senhor. Ainda que eu fui açoitado, eu me alegro no Senhor. Ainda que as coisas não aconteçam, eu me alegro no Senhor. Escute uma coisa, meu irmão. Eu e você não podemos ser jamais complacentes. O que é complacente, pastor? Complacente é a mesma coisa que alguém sem opinião. É alguém que tem a disposição habitual para corresponder aos desejos ou aos gostos de outra pessoa, com intenção de ser agradável. Não, com ela eu vou ser assim, porque aí eu agrado ela. Com ele eu vou agir dessa forma, porque eu agrado ele. Nós não podemos ser complacentes. Nós não podemos ser complacentes, sabe por quê? Porque os discípulos viveram milagres, de solturas de cadeias. Mas entre Atos 5 e Atos 12, eles deram uma relaxada. Sabe quando as coisas estão muito bem, você orou demais, você buscou a Deus demais, Deus mudou o teu cativeiro, Deus mudou a sua sorte, e você está vivendo um momento melhor, e aí você dá aquela relaxada. Você orava, não ora mais. Você buscava, não busca mais. Você procurava estar junto, mas agora nem tanto. Afinal você comprou uma fazenda, um sítio, uma casa na praia, e não dá para ir todo domingo para a igreja. Como as bênçãos do reino me tiram do reino de Deus? Como que aquilo que Deus está me dando me tira da presença dele? Não. Escute, se Deus está te abençoando, se Deus está te prosperando, se hoje você tem coisas que ontem você não teria, não tinha, isso não pode te tirar da presença de Deus. Que você seja alguém inabalável nesse sentido. Qual, pastor? No sentido de ter coisas, de conquistar outras, de estar vivendo os benefícios do Senhor na sua vida, o favor de Deus na sua vida, mas isso não te muda, você continua intenso como quando você não tinha absolutamente nada. Esse é o grande desafio, porque irmãos, quando a gente clama, quando a gente está alinhado, Miro, quando a gente quer fazer a vontade de Deus, as coisas de Deus vão acontecer, os benefícios do Senhor vão nos alcançar. Mas que as bênçãos de Deus não te tire da presença de Deus, porque como isso pode acontecer? Existe um texto que o rei mandou chamar os seus convidados, aqueles que ele tinha abençoado. Mas o carteiro, aquele que foi convidar, bateu na porta de um por um. E sabe o que eles disseram? Puxa, hoje não vai dar para estar diante do banquete do rei. Eu comprei um sítio e tem muito gado, eu preciso cuidar. Então hoje, infelizmente, fala para o rei que eu não vou poder estar na festa que ele preparou. Aí bateram na casa do outro, e o outro disse a mesma coisa. Então sabe o que o rei fez? Mande chamar os que estão aí nas ruas, os que estão nos becos, os que estão aí, os improváveis, aqueles que não são qualificados, mas estão disponíveis para estar na presença do rei. É esses que vão participar do banquete. Levanta a tua mão direita, eu quero liberar uma palavra sobre a sua vida, em o nome de Jesus. Mais do que ser qualificado, você precisa estar disponível, porque o rei te chama para uma obra, e não há tempo, as coisas estão acontecendo muito rápido, e Deus quer usar a sua vida. Eu não posso ser complacente, eu não posso me habituar com aquilo, porque se eu tive um livramento de Deus, porque eu orei demais, se eu tive uma cura milagrosa, porque eu estava ali de forma intensa buscando aquilo, eu não posso afrouxar a corda, eu não posso diminuir o meu ritmo. Tem alguém me entendendo aqui? Diga aleluia. Sabe por quê, meu irmão? Porque em Atos capítulo 12, vai comigo aí para frente, a perseguição não para, e nunca vai parar. E o rei Herodes manda prender alguns da igreja, mas ele mata Tiago, ele manda matar Tiago a fio da espada. Tiago morre, céus. Opa!
A gente teve livramento lá atrás. Jesus nos tirou do cárcere, nos livrou da morte. A igreja não estava orando de forma contínua, como orava, intensa como orava, e agora um dos discípulos morre. E quando Tiago morre, Pedro também é preso, ele era o próximo. Só que aí, porque o fio da espada entrou em Tiago, a igreja volta a orar. E agora a Bíblia diz, em Atos capítulo 12, versículo 5, Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja ao favor dele. Me escute aqui, não pare de orar. Tá tudo bem? Não pare de orar. Você está vendo algumas coisas acontecendo? A gente está vendo algo lindo aqui acontecer na nossa igreja. Nós temos que orar ainda mais. Tem uma sala aberta todos os dias de segunda a sexta, das 9 às 5 da tarde. Querido, você que ainda não veio na sala de guerra orar, passe aqui na hora do almoço, passe aqui depois do seu trabalho, se você sair antes das 5, venha de manhã, mas passa lá para orar, um ambiente propício para nós entrarmos na presença do Senhor. Ou se não, ore na sua casa, ore com a sua família na mesa, mas não deixe de orar como um dia você orou. Porque é natural do ser humano, nós, porque estamos sendo favorecidos em alguma área, a gente percebe que Deus está conosco, mas a gente afrouxa do outro lado. Você precisa orar mais. Se você está sendo abençoado, você precisa orar mais de quando você não estava sendo abençoado. A oração, o clamor, nós precisamos falar da palavra, nós precisamos pregar a palavra. Tem um homem chamado Reinhard Bonk, um grande evangelista, e ele diz o seguinte no livro dele: o evangelho é eterno, mas nós não temos a eternidade para pregar o evangelho. O evangelho é eterno, mas eu não tenho a eternidade para pregar o evangelho para as pessoas. Quem da sua família falta ser alcançado pelo amor de Deus? Se você já pregou, já falou, não pare de orar por essa pessoa, porque uma hora Jesus vai libertá-la das algemas da escravidão do mundo e vai trazê-la para o reino do seu amor. Uma hora isso vai acontecer. Não desista da oração. Querido, quanto tempo a gente acha que tem? As coisas estão acontecendo muito rápido. As coisas estão aceleradas. Se tornamos o livro de Atos como o verdadeiro ideal, nós vamos encontrar nele a fórmula para o avivamento, porque essa igreja vivia um avivamento. Então a fórmula está no livro de Atos para um avivamento nos dias de hoje. 1 Coríntios 1:21 diz: visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Como alguém pode ser salvo? Só por uma via: pela loucura da pregação. Como alguém pode ser alcançado por Jesus? Só por uma via: pela loucura da pregação. Então sacode teu irmão aí, dá um cutucãozinho nele e fala assim: você precisa falar de Jesus para as pessoas. Fala para outro: você precisa falar da loucura da pregação. Porque se Jesus vai usar a pregação, quem prega? É Jesus. São os anjos que pregam. Ah, meu irmão Miguel, Miguel, os anjos eles queriam pregar, mas essa missão Deus deu para a igreja, meu irmão. Aleluia, Deus deu para mim e para você. Eu preciso abrir a minha boca e falar do amor do Senhor para as pessoas. Não pregar o evangelho é o mesmo que um médico esconder o remédio de um paciente. O paciente está morrendo, o médico diagnosticou o que está acontecendo, ele tem um remédio para aquilo, mas ele não fala. Não pregar o evangelho é mesmo que um médico esconder o remédio
do paciente. Por isso, irmão, existe uma responsabilidade sobre você. Ei, quem está me ouvindo aqui, diga amém. Está pego, nego. Você ouviu a verdade. Você vai ser culpado nela. Eu preciso apertar você um pouquinho. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Você sabe o que deve ser feito. Se você não fizer, vai ter um dia que ninguém escapa, que é o dia chamado dia D, o dia do juízo, que eu e você estaremos diante do Cordeiro, o único digno de abrir o livro. A Bíblia diz que todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor. O macumbeiro, o xexonoye, o sei lá das quantas, eles não vão conseguir falar, mas Jesus é o Senhor. As pernas que não se dobrarem vão se quebrar, mas vão se dobrar diante dele. Vai chegar um dia que todo joelho do magnata, do sem vergonha lá que está roubando o Brasil, do outro que não crê em Jesus, daquele lá que está fazendo despacho à torta à direita, daquele outro lá que crê em todos os deuses menos em Jesus, o joelho dele vai ter que se dobrar num dia, irmão. Aleluia. O evangelho, o batismo de João Batista, batismo, o João que batizou Jesus. O batismo de João era batismo de arrependimento. Nós estávamos lá no Rio Guaratuba batizando ontem as pessoas, e nós, como homens de Deus, nós estávamos cumprindo a palavra. João estava dizendo: vocês precisam se arrepender, raça de víboras, porque a porta de entrada para o reino de Deus é o arrependimento, não tem outra via. Então vocês precisam se arrepender dos seus pecados e serem batizados na água. Mas João mesmo sabia que o batismo de arrependimento teria um efeito, não teria um efeito duradouro, porque algo mais precisava acontecer. É por isso que João diz: eu batizo com água, mas vem aquele que batizará com o Espírito e com fogo. Eu estou sendo usado por Deus, João dizia, eu estou batizando vocês, o batismo de arrependimento, mas vem aquele, está chegando a hora dele aparecer, que vos batizará com o Espírito e com fogo. Escute uma coisa: você pode ir num cinema e se emocionar com um filme, você não foi transformado, aquilo atingiu os seus sentimentos, atingiu a sua alma, você se emociona ou de tristeza ou de alegria. Você vai numa peça de teatro, ou alguém que está lendo um livro, expondo o que está num livro, nós podemos nos emocionar, mas aquilo está tocando a nossa alma, está nos emocionando, não está tocando o espírito. Quando nós estamos em contato com a palavra é vida. Então, pelo simples fato de você estar hoje se conectando com o Evangelho, ouvindo a palavra de vida, essa palavra tem poder de te transformar, porque ela não te emociona. Ainda que você possa se emocionar num culto, essa palavra atinge o teu espírito, e o teu espírito sufoca a sua alma, e aí você converge para Jesus. E aí você muda de direção. Só a palavra de Deus tem poder para fazer isso. É por isso que a gente pode ficar muito tranquilo, porque quando a gente está pregando a palavra verdadeira, e o que eu falei você conferiu aí, como um bereano, e se a palavra verdadeira está sendo pregada, eu estou muito tranquilo, porque eu sei que tem gente que está sendo transformada agora, porque não é pelo meu poder, pelo meu bem falar, mas é pelo poder de Jesus, que vem junto com a palavra. O Espírito Santo mistura com a palavra e começa a transformar corações e vidas de pessoas que precisam ser transformadas. É por isso que mesmo que você ache um dia um culto ruim, é difícil na nossa igreja, eu sei.
Eu não vou ser modesto, não. É difícil ter culto ruim na nossa igreja, não é não? É difícil. Mas ainda que você ache o culto ruim, a palavra vai te alcançar. Porque a palavra de vida está sendo liberada. E a palavra tem poder para transformar a vida do homem. Quando aquele maioral, Nicodemos, eu estou terminando, ele quer encontrar com Jesus na calada da noite, para ele não ser visto. Olhe para mim. Ele quer encontrar Jesus na calada da noite, para ele não ser reconhecido, mas ele tem curiosidade de estar perto do Cordeiro. Ele tem curiosidade de apertar a mão do Eterno. E ele se encontra com Jesus na calada da noite. E ele quer saber do reino de Deus, ele quer saber como entrar, o que fazer. E Jesus fala: você precisa nascer de novo. Nicodemos, você precisa nascer da água e do Espírito. Querido, tem muita gente que tem muita coisa, mas falta o algo mais. O que é o algo mais? É o fogo do Espírito Santo sobre nós. O que é o algo mais? É aquilo que só Deus pode dar para alguém, que só Deus pode derramar sobre a vida de uma pessoa. É aquilo que só Deus pode fazer. É esse ou algo mais que você pode. É por isso, irmão, que você pode ter uma R15 nas mãos, você não destrói um demônio, mas com a oração poderosa você destrói um demônio. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso. A sua luta não é contra pessoas, a sua luta é aqui em cima, nas regiões celestiais. É por isso que Efésios vai falar da armadura de Deus, e a armadura de Deus, ela tem alguns componentes. E eu termino aqui. A gente não pode se esquecer que Paulo está preso, e o que ele está enxergando é um soldado romano vestido, e ele está escrevendo a carta. E lá em Efésios é interessante que diz o seguinte, aleluia, abre comigo, Efésios capítulo 6. Ele está escrevendo a carta, está preso, e ele diz: dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós. Versículo 3, versículo 10. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, irmão, existe uma garantia nessa palavra. Depois de terdes vencido alguma coisa, depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, verso 14, firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça, calçando os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica no Espírito, em todo o tempo. Meu Deus. Cinturão da verdade. Paulo está vendo o soldado romano, está escrevendo, trazendo de uma forma, olhando ali o soldado e trazendo as realidades do reino, diante daquilo que ele está vendo. O cinturão da verdade. Por isso que você, que deseja andar nos caminhos do Senhor, você não vai conseguir guerrear com mentiras, você só consegue guerrear com a verdade. Nada pode contra a verdade. Ele também tem a couraça da justiça, que é a proteção dos órgãos vitais, dizendo que não é a justiça humana, é a justiça de Deus. Nós esperamos a justiça de Deus, nós confiamos em Deus.
E ele está vendo o soldado, ele vê as sandálias do soldado, é a prontidão para o ide. Pessoas que estão prontas para fazer a vontade de Deus. Pessoas que estão dispostas a fazer o que Deus está mandando. Não deixe o inimigo travar os seus passos, meu irmão. Você precisa estar livre para caminhar no ide que Jesus está mandando. A gente canta canções aqui, e algumas delas nós levantamos as mãos e dizemos ao Senhor: eis-me aqui, envia-me a mim. Para quê? Para você ir e fazer o que Deus está mandando. Escute, igreja, tem gente da sua família que ainda precisa ser alcançada, e você não pode esmorecer na sua oração. Tem gente dentro da tua sala de aula que você precisa ser um instrumento de Deus na vida dessa pessoa. Por isso você precisa orar e continuar pregando o Evangelho. E ele fala do escudo da fé. O escudo da fé, ele vai contra tudo aquilo que se opõe à nossa fé. Então, se tem algumas coisas, olhe para mim, se tem algumas coisas se impondo contra a sua fé, você precisa levantar o escudo. Isso é um exercício de fé, porque somente com o escudo você vai se proteger daquilo que se opõe à sua fé. Ele fala do capacete da salvação. Ele está vendo o soldado, e o soldado está com capacete, a proteção da mente. O que eu escuto não me deixa em crise na minha fé. O que eu vejo não me deixa em crise na minha fé. Eu estou inabalável. Eu não sou alguém que muda de opinião conforme a pessoa e a presença que eu estou. E ele fala da espada do Espírito, que é a única arma de ataque nisso tudo. Sabe por que a única arma de ataque? Porque quando você entrega a sua vida a Jesus de Nazaré, Ele te coloca numa posição de mais que vencedor. Pastor, mas alguém que se converteu ontem. Você tem tudo isso. Você tem o cinturão da verdade, a couraça da justiça, as sandálias, o escudo da fé, o capacete da salvação, e a espada do Espírito está na sua mão, que é a palavra de Deus. Porque tudo é para defesa e só uma arma de ataque, porque você já está na terra prometida, você já está numa posição de vencedor. O que você precisa é defender posicionado, levantando o escudo, não deixando nada entrar na sua mente. E se precisar, você ataca com a espada, a palavra de Deus, não a sua palavra. Querido, você está posicionado para vencer. O Evangelho nos reposiciona para vencer. E você já pode ter perdido muito na sua vida, mas chegou a hora de vencer algumas guerras em oração. Não é com a boca, não são com atitudes precipitadas, mas existem algumas guerras que você vai vencer com oração. Eu quero te convidar a ficar de pé no seu lugar. Espírito Santo, coloca a mão no teu coração. Jesus, eu te amo, porque o Senhor me livrou já de algumas coisas, como livrou os discípulos. Mas muitas vezes, Jesus, eu vi as coisas melhorando e eu afrouxei a minha vida, o meu relacionamento com o Senhor. Muitas vezes, Pai, eu conquistei algumas coisas, e isso, ao invés de me aproximar de Ti, me deixou longe de Ti. Se arrependa no seu lugar. Você que quer realmente ter uma vida diferente, transformada na presença de Deus, se arrependa no seu lugar. Volte às primeiras obras. Volte a orar como você orava. E você nem tinha o que você tem hoje, mas você orava mais. E você nem estava onde você está hoje, mas você tinha um ímpeto de fazer algumas coisas. Não dá para ser diferente. Tem que ser como antes, ainda mais agora.
Orabassori bicandere baixê. Oh, oh, oh. Adoramos aquele que faz vento aos teus anjos. Nós adoramos aquele que Espírito Santo, meu amigo, age agora. fogo aos seus ministros. Espírito Santo, Nós adoramos aquele que faz age agora, Espírito Santo. vento aos teus anjos. Nós adoramos aquele que faz fogo aos seus ministros. Nós somos teus ministros. Não negue o seu fogo. Nós somos teus ministros. Queremos queimar. Queremos queimar, queremos Oh, queimar. Nós somos teus ministros. oh, fogo. Fogo, Deus. Nós somos Eu quero algo mais santo. Queremos queimar, queremos queimar. Tchau. Arascebi narabacante me darai. Levante a sua mão e adore o Senhor. Oh, adore. Oh, 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 oh. Te amamos, Rei. Valorizamos a sua mesa diante de nós. Se assenta conosco, Senhor. Oh! Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Oh! O seu lugar é a presença dEle. O seu lugar é no ambiente de manifestação profética do Espírito Santo. Esse é o seu lugar. Esse é o seu lugar. Arabassori bicandere. Senhor, eu oro por cada um. Nós não vamos chamar ninguém à frente. Eu oro por cada irmão, Pai, que ouvindo essa palavra pegou um rema para a sua vida em algum momento. Jesus, a tua palavra precisa fazer com que a gente mude de direção. Nós precisamos depender de Ti. Aqueles apóstolos estavam presos, mas eles se posicionaram. Não negue a sua fé. Esteja onde estiver, na frente de quem for. Não negue a sua fé. Comigo não rola. Comigo não vai dar esse negócio. Mas você vai ganhar. Olha, é pra você. Comigo não dá, não tem jeito. Por quê? Importa agradar a Deus e não a homens. Eu queria saber se tem alguém no nosso meio que ainda não entregou a sua vida a Jesus. E você sabe que foi Deus quem falou com você. A maioria de nós já fez isso. A maioria de nós já levantamos as mãos para entregar a nossa vida a Jesus. Isso é um passo que nós devemos fazer. Se você está aqui nesse lugar e ainda não entregou a sua vida ao Senhor, levanta a sua mão no seu lugar. Eu quero orar por você. Levanta a sua mão. Você que ainda não entregou a sua vida ao Senhor e quer fazer isso nessa noite, levante a sua mão no seu lugar. Eu quero orar por você. Tem uma pessoa ali. Glória a Deus, você levantou bem alto. Tem uma segunda pessoa lá no fundo. Levante bem alto. Tem a terceira, a quarta pessoa ali. Fique com as mãos levantadas. Faça um sinal com a sua mão. Tem mais gente. Tem ali. Tem mais gente. Levante a sua mão. Tem ali. Oh, glória. Cadê a sexta pessoa? Onde está? Levanta a sua mão. Jesus quer te ver. Tem ali o Canela ali. Levantou a sexta. A sétima pessoa, onde está? Fique com a mão levantada. Jesus te chama. Não há como fugir desse amor. Nós não estamos te convidando para uma religião. Nós estamos te convidando
para viver Jesus. Fica aqui, por favor. Aleluia. Tem mais gente que levantou as mãos. Vem cá à frente, eu quero orar por você. Eu preciso orar por você. Você que levantou as mãos e deseja entregar sua vida ao Senhor, vem cá, por favor. Igreja, não torne comum o que é sobrenatural. Oh, glória. Pode vir, vem cá. Aleluia. Tem mais pessoas, Jesus te chama. Vem cá. Talvez você está aqui e quer se reconciliar com Jesus nessa noite. É um dia de reconciliação, porque a mesa do rei está posta. Você que quer se reconciliar com Jesus, vem aqui. Tem ali pessoas que estão levantando as mãos. Vem cá também. Corre para cá, vem cá, minha irmã. Na mesa do rei há lugar para todo mundo. Tem mais gente. Vem para cá. Tem mais pessoas. Você que estava aí, estava longe. Oh, glória, vem cá, homem de Deus. Tem mais pessoas, isso, vem cá. Aleluia. Oh, coisa boa, Jesus. Ei, querido, não venha para a Rocha Eterna com pressa de ir embora, tá? Ei, não venha para a Rocha Rio Santos com pressa de ir embora. Você só vai sair daqui a hora que Deus terminar o que Ele precisa terminar. Não se preocupe com o seu carro, com o engarrafamento. E eu vou te dar notícias, vai piorar. Você vai demorar ainda mais para sair da igreja, porque Deus vai salvar ainda mais pessoas aqui nesse lugar. Senhor, nós estenda a sua mão aqui à frente. Pai, nós abençoamos todos os nossos irmãos que estão aceitando a Jesus, alguns se reconciliando com o Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado porque isso não é obra de homens, isso é obra do Senhor e nós reconhecemos isso. Toda honra, toda glória e toda adoração nós devolvemos a Ti. Obrigado, Pai, porque essa família não vai parar de crescer enquanto o Evangelho genuíno estiver sendo pregado nesse lugar. Obrigado, Jesus, por essas vidas. Nós Te adoramos em nome de Jesus. Amém. Vocês podem acompanhar a pastora Cláudia. Ela quer dar uma